Histórias que ensinam têm como objetivo causar reflexões, para mostrar o quão é importante conhecer a história do outro. E te convidam para sair do seu mundo para entrar no desconhecido. O desconhecido muitas vezes te causa medo e te faz perder a oportunidade de crescer e conhecer o extraordinário. Convidei alguns amigos para serem entrevistados para essa série Histórias que Ensinam, porque sei que são pessoas que passaram por transformações em suas carreiras e que podem ensinar algo por intermédio de suas histórias. Conhecendo histórias, nós eliminamos preconceitos, reduzimos os conflitos. Ser feliz nesse mundo não é seguir o que os outros sonham, é seguir o que faz sentido para você, dentro do seu coração. Se inscreva no canal e acompanhe conosco essa temporada de entrevistas que terá uma entrevista por semana, um episódio por semana nessa série. Bom, eu sou Adilson Souza, de uma família com 4 irmãos, eu sendo o terceiro deles, filho da dona Neuza e do seu Antônio. Tive a infância muito marcante e muito significativa na minha trajetória de vida e carreira. Morava na freguesia do Ó, na Vila Penteado, num lugar que eu ficava meio amedrontado pela conta de perseguições policiais. Então estava à noite e meu pai não estava em casa ainda, aquilo me aterrorizava. E aí a gente mudou para Francisco Morato. Francisco Morato, nós tivemos a melhor infância que uma criança pode ter, um campinho pertinho de casa, a gente jogava futebol. E a dona Neuza e o seu Antônio sempre nos disciplinaram com algumas coisas, né? A primeira delas era de que a gente tinha que fazer os afazeres da escola, né, as lições de casa, depois os afazeres de casa e depois a gente podia brincar. Obviamente a gente procurava dar conta de tudo isso para poder brincar e de fato ter vivido em Morato na nossa infância foi muito representativo. O que marcou muito foi essa capacidade da gente brincar, se divertir e sobretudo de assumir algumas responsabilidades, que foi a nossa própria criação, né, naquele ambiente. O que marcou muito foi, né, o sonho de querer de ser jogador profissional. Eu joguei no Juventus quando eu era garotinho, joguei dos 10 aos 12 anos e fiz uma coisa que provavelmente alguns pais não fariam hoje, e nem eu como pai acho que não faria também. Eu pegava o trem 4h40 da manhã, lá em Francisco Morato, para ir até a estação do Ipiranga e depois ir para o clube do Juventus para treinar. E foi uma época muito importante, porque eu aprendi coisas no futebol, no esporte, que me ensinam até hoje enquanto profissional. E uma das coisas que foram fundamentais também naquela época, que eu fui um dia ver meu pai trabalhando, fiquei admirado com o trabalho dele, funileiro mecânico, e aí eu falei, pai, eu quando crescer quero ser isso, antes de ir para o Juventus, né? Ele disse o seguinte, olha, você pode muito mais, estuda que você pode muito mais. E eu persegui aquilo com muito afinco, e isso me possibilitou fazer algumas coisas extraordinárias que eu faço hoje na minha vida e na minha carreira. Alguns sonhos foram muito presentes na minha infância, na minha adolescência. Um deles foi querer ser jogador profissional, jogador de futebol. E, obviamente, depois eu tive um convite para seguir uma carreira num banco, na época Banco do Brasil, que era uma carreira bastante promissora. E eu tenho um tio que foi muito inspirador para mim, que é o tio Osmar, que já tinha uma carreira em banco e ele super me incentivou. Eu também muito empolgado com a possibilidade de começar a trabalhar, de somar com a questão de contribuir no orçamento familiar. Eu acabei tendo uma carreira no banco por 3 anos e meio como menor aprendiz e tive vários ensinamentos importantes. Esses sonhos de infância, né, tanto do futebol quanto do banco, acabaram não vingando, mas eu diria que a grande salto da minha carreira, né, a coisa que me fez fazer o que eu faço hoje, foi o que eu aprendi, porque eu aprendi a fazer café. E foi uma situação muito inusitada no Banco do Brasil.
lá em Francisco Morato, também é uma cidade marcante para mim. A dona Antônia faltou e não tinha ninguém para fazer o café. Aí o gerente chamou e falou assim, alguém pode contribuir? Os dedões apontaram para o menor aprendiz. Eu, como um fã, né, e um degustador de café, falei assim, eu nunca fiz, mas eu posso me comprometo a fazer. E não é que eu fiz e que ficou bom? E aí, a partir daquele dia eu era a pessoa que fazia o café e servia o café. E eu diria que esse aprendizado foi o que me fez me conectar mais com pessoas. Então, até digo para os meus alunos, alunos e executivos, que um momento simples que simboliza sucesso para mim é quando eu posso tá tomando um café e batendo um papo com as pessoas. Tive vários momentos importantes nessa minha trajetória de vida e carreira, né? O primeiro deles foi o sonho que foi interrompido por não continuar do Banco do Brasil, né, por uma questão de não ter passado nos concursos. Foi um baita desafio lidar com a frustração do resultado. Depois eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira em RH, e aí eu tomei um susto, porque na empresa que eu comecei esse processo, eu atendia as pessoas por uma janelinha, não sabia se eu estava preso ou as pessoas estavam presas, mas foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha um grau de contribuição. Minha formação inicial foi economia e eu percebi, por influência também, né, e admiração de um tio que eu comentei há pouco, o tio Osmar, mas eu percebi que aquilo não era coisa que ia fazer eu contribuir melhor, mas teve a contribuição na minha jornada enquanto executivo, enquanto profissional da área de recursos humanos. E aí, o primeiro impacto de tudo isso é que eu comecei a trabalhar bastante em RH, em especial em departamento pessoal, em folha de pagamento, em administração de pessoal, mas teve um momento que foi crucial para mim, que foi quando eu percebi que, mesmo fazendo com excelência, não era o que eu gostaria de fazer. Eu aprendi a fazer bem, e aí eu fiz a grande ruptura nesse processo foi quando eu decidi ir para a área de desenvolvimento, área de treinamento e desenvolvimento, mas eu também percebi que eu tinha dificuldade de comunicação, de relacionamento, e que eu precisaria investir fortemente nessa área de desenvolvimento. E aí eu comecei fazendo algumas formações. Aí teve um momento que foi um momento que eu falei assim, olha, agora eu tenho que tirar o pé de uma canoa e colocar em outra e seguir meu caminho. E foi aí que eu fiz. Tem uma empresa que já vai completar 20 anos, e que o importante de tudo isso é que foi sempre um aprendizado que me deu condição para ir para uma próxima etapa. Acho que hoje a gente olha as gerações, as pessoas revendo suas carreiras, aproveite o caminho que você teve e utilize isso a seu favor. Chegando nessa área de desenvolvimento, eu comecei a cada vez verificar que aquilo que eu imaginava tinha muito a ver com a minha dinâmica, com a minha forma de interagir com as pessoas, e aí eu resolvi ampliar isso, né? Pela minha paixão pela área de educação, eu comecei a minha carreira nas universidades, no qual eu já tenho 22 anos aí nessa trajetória, e aí eu acabei desenhando duas carreiras que são complementares, uma no campo da consultoria, hoje na consultoria, era a empresa, hoje na consultoria, e outra na área acadêmica. Isso gera uma convergência e uma impulsiona a outra para um processo de melhoria. Então, o ponto focal dessas duas é de que elas trabalham com a área de desenvolvimento humano, onde eu tenho me especializado e me dedicado aí há muito tempo. Sobretudo, uma carreira ela é composta de vários pontos altos, pontos desafios e os pontos de ruptura, e sobretudo os pontos em que você é testado no que eu chamo de convicção. Então, eu tinha recém saído de uma organização e montei minha própria empresa. E, obviamente, nos primeiros anos os resultados não são bacanas, né? E para mim não foi diferente. Eu comecei a entrar no nível de endividamento, comprometendo parte do patrimônio que eu tinha até aquela ocasião. Naquele momento, mais de 50%. E aí eu ia para a casa dos meus pais nos finais de semana, ia com o dinheiro da condução para ir, e pegava o dinheiro da condução para voltar, almoçava com eles e praticamente passava pão e água durante algumas semanas, certamente alguns meses. E aí eu sentia injusto, né, pedir qualquer coisa para os meus pais por serem aposentados, morando num lugar legal que eu tinha escolhido. E aí eu resolvi, numa conversa muito clara e transparente com eles, que fosse se eu poderia voltar para casa
porque eu queria continuar investindo no meu sonho, que era da minha empresa, da Estação RH. E aí, com esse processo do endividamento, eu precisava tomar uma decisão. E nessa decisão eu resolvi vender o patrimônio que eu tinha, e esse patrimônio já estava consumindo 50%, essa dívida já estava consumindo 50% do meu patrimônio. E eu ia vender, voltar para casa dos meus pais, ia comprar um computador e ia seguir a minha vida, que eu chamo que era um teste de convicção. Quando eu anunciei a venda do apartamento, as coisas começaram a acontecer. E aí eu renegociei algumas dívidas e no prazo de um ano, menos de um ano, eu tinha saldado todas as dívidas, tinha comprado um carro zero e aquele momento era muito especial. Convidei meus pais para viajar e a gente pegou o carro e foi para o Nordeste, da onde eu tenho origem, de onde eles também têm origem, para a gente brindar que aquela etapa tinha sido passada, tinha sido superada e que a gente teria outras coisas bacanas para ver e, obviamente, alguns outros desafios também. Então, esse foi o momento mais difícil em que eu tive que abrir mão de um patrimônio que eu levei um tempo para construir, mas eu tinha convicção de que aquilo que eu estava projetando para fazer, que era essa organização que eu tenho há quase 20 anos, ela ia dar muito certo, como deu certo, e acho que a vida testa, sobretudo, nas nossas convicções. Essa vida tem me ensinado muitas coisas, né? E uma delas é olhar para tudo que eu vivenciei e olhar o que eu faria de melhor. Não mudaria essa rota, porque essa rota é o que trouxe a minha riqueza e a ideia de como que eu sei usar melhor essa riqueza a meu favor. E aí, cada vez mais eu tenho me direcionado para desenvolver as lideranças nas empresas, para que elas construam ambientes melhores. O modelo que eu vivi enquanto estava na empresa, que meus pais vivenciaram, eles não funcionam mais com essas novas gerações. Então, já não serve mais resultados a qualquer custo. Então, o meu propósito hoje, enquanto consultor, enquanto palestrante, é impactar, mobilizar, criar uma visão diferenciada para que os líderes impulsionem o melhor dos seus liderados e das suas organizações para um patamar diferenciado. A gente percebe que alguns modelos já não funcionam mais, especialmente com essa nova geração. Então, a minha área de maior atenção hoje é a espiritualidade, sem envolver o aspecto religioso, né, a questão da felicidade, como que a gente pode fazer, né, o líder tirar o melhor das pessoas, porque se a gente dedica a maior parte do tempo das nossas vidas ao trabalho, esse lugar tem que ser um lugar extraordinário para as pessoas produzirem o melhor. E eu acredito nesse processo, eu tenho vários exemplos importantes e fundamentais que essa receita, ela dá certo. Então, que esses novos líderes, ou os líderes que estejam dispostos a repaginar esse modelo, possam de fato impactar a vida das pessoas. Porque no passado não tão distante, e aí talvez a gente ainda tem capataz nas organizações, né? E cada vez mais as pessoas estão escolhendo em que ambiente elas querem transitar, em que ambientes elas querem realizar o melhor do seu potencial, em que ambiente elas estão encontrando significado para que elas alcancem o melhor delas mesmas. Então, o meu grande propósito é alavancar o potencial dessas lideranças para que elas alcancem o melhor para elas e para as organizações. E muitas das coisas que nós vamos começar a praticar agora, ainda nós não sabemos. Ainda nós não aprendemos a fazer da melhor forma. E o líder que não estiver disposto a aprender, não dá para estar nesse contexto de evolução. O mundo pede uma liderança mais espiritualizada. Eu falei de gratidão, falei de líder, mas eu falei de um ponto importante. Os valores que conectam o líder aos demais. E não estou falando nada a ver com religiosidade aqui. Eu estou falando de confiança, que é uma coisa que você valoriza. Estou falando de respeito, eu estou falando de justiça, eu estou falando de sentido de pertencimento, eu estou falando de significado da vida. Independente de crença, isso são valores que você admira no líder. E que pode fazer com que você, de fato, faça a grande diferença.